Os estudiosos dizem que já passamos por diversas eras. Em alguns momentos, o homem era teocentrista, Deus era o centro do universo. Em outro momento, se considerava o antropocentrismo, o homem como o centro do universo. Talvez agora estejamos na era do achocentrismo. Vale aquilo que eu acho que é verdade, mesmo que seja mentira. Por isso, talvez alguns estudiosos digam ainda que estejamos na era da informação. Ou será a desinformação? Olá, eu sou Robson e estou aqui para convidar você a fazer parte desta comunidade de pessoas que querem ser bem informadas, com conteúdo ético, de qualidade, democrático, que vai incentivar o bom debate que a sociedade precisa fazer. E se você quer conteúdo de qualidade, lembre-se de inscrever-se no nosso canal para ficar bem informado. Todo dia com notícia, comentário e opinião para que você esteja melhor instruído a discutir os temas que estão presentes no dia a dia da sociedade. No programa de hoje, vamos conversar com o padre Júlio Lancelotti. E conosco vai conversar um pouco a respeito de por onde anda a humanidade de alguns humanos que parecem ter se perdido por aí, quando não, tem se demonstrado que parece que as coisas estão completamente invertidas, a própria mensagem do Cristo. É o tema de hoje que vamos conversar com o padre Júlio Lancelotti. Seja bem-vindo, padre Júlio, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. Um prazer tê-lo conosco, padre. Eu inicio a nossa entrevista perguntando para o senhor, será que nós podemos dizer que, digamos assim, a humanidade está faltando em alguns seres humanos, mais do que nunca, no Brasil que a gente vive hoje? Olha, eu acho que é um dilema, é um grande desafio. É difícil de dizer de maneira dogmática. Eu acredito que todas as pessoas têm uma luta interna e uma luta entre o desumano e o humanizado. É uma constante. Nós vivemos um sistema social, econômico, político que chamamos de neoliberal, onde as características acabam sendo desumanizantes, como o individualismo, a meritocracia, esse individualismo que leva muitas vezes a um egoísmo, à indiferença. Então, esse sistema que nós vivemos, esse sistema neoliberal, eu acredito que ele, além de tudo, é uma epistemologia. Sem Nós dúvida. pensamos assim, nós pensamos de maneira neoliberal. Então, nós pensamos de maneira meritocrática. E até quando queremos ajudar alguém, nós dizemos, ele merece a minha ajuda? Será que ele merece? Eu até digo para os irmãos de rua, quando alguém disser para você que você não merece, você diga, eu não mereço, mas eu preciso. Olha só, E, que mensagem. e nós vivemos o contrário do que seria a equidade. A equidade é cada um ter aquilo que ele necessita. Isso é muito E nós importante somos porque longe muita disso. gente, padre, confunde equidade com igualdade. Muito se fala, tem que tratar todo mundo de maneira igual. Não é assim. Você tem que Não tratar é. cada um da forma como ele de fato necessita. Né? Porque alguns precisam mais do que outros, né? De um apoio, de uma ajuda, de um amparo. Ou mesmo alguns precisam ter mais oportunidades, até em educação, por exemplo, do que outros que já nasceram tendo tudo. Né? Então, como é que você vai colocar para depois chamar de meritocracia? Você bota duas pessoas, cada uma no carro, né? E diz, vamos apostar na corrida quem chega primeiro em determinado lugar. Um vai no Fusquinha, o outro vai na Ferrari, o outro vai a pé. Quem chegar primeiro é o vencedor. Isso é Sim, mérito? Não é mérito, pois é. porque as condições estão desiguais, não é? E essa questão da igualdade e da equidade
é uma questão que tem que ser muito aprofundada na nossa forma de viver, na justiça, na questão da economia, na questão política. Então, existem muitas questões que desumanizam. Uma delas é a maioria vence. Não quer dizer que a maioria esteja sempre certa e nem também de achar que a minoria tem que se submeter à maioria. As minorias, mesmo que numericamente sejam maiores, como, por exemplo, as pessoas de etnia e as pessoas negras, elas são maioria no Brasil e são tratadas como minoria. Exatamente. Padre Júlio, e um aspecto muito importante do que o senhor falou, né? Nós pensamos, né? A massa da população brasileira raciocina justamente com pensamentos neoliberais. Dentro dessa forma de pensar está algo muito forte que é excluir. Excluir o outro, o diferente de mim, ao invés de acolher, de trazer para perto, de abraçar e tratar como uma pessoa comum igual a você. E aí eu pergunto, como nós podemos tentar levar essa mensagem às pessoas que ainda não acordaram para essa realidade, para essa necessidade de ser mais humano, né, quando a gente, infelizmente, vê o contrário, as pessoas desprezando, tratando mal, quando não violentando o negro, o pobre, o homossexual, o travesti, as pessoas trans e pessoas que são diferentes daquilo que se tem como um modelo, como se fosse o ideal. Se é diferente de mim, eu excluo, eu pratico algum tipo de violência, simbólica ou física. Então, nós vivemos situações muito desafiadoras dessa questão de igualdade, dessa questão das minorias, da diversidade. A nossa maneira de pensar nega essa diversidade e tem até como uma ameaça. Eu não diria que há um meio simples e fácil de mudar isso. Você veja que, desde 1888, quando se diz que aconteceu a abolição da escravatura, até agora nós continuamos com uma mentalidade escravagista. Nós continuamos pensando como senhores da Casa Grande e tratando todos os nossos irmãos e irmãs da negritude como escravos. Quer dizer, não mudou. E olha quantos anos já se passaram. E essa mudança ela não se dá automaticamente, ela é um processo. E é um processo difícil, porque essa negação da diversidade, esse racismo estrutural, o machismo e a misoginia, tudo isso está entranhado na nossa cultura, na nossa epistemologia, na nossa linguagem, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir. Se você perguntar para o nosso povo, o povo todo diz que menino é azul e menina é rosa. E isso não é só a ministra que diz, o povo todo pensa assim. É uma questão cultural, a questão cultural que entrou na maneira de pensar. Então, uma educação libertadora, ela vai levar tempo, ela é um processo histórico e nós vivemos de muitas rupturas. Você Como aqui vê está nós acontecendo agora, né? chegarmos nesse momento a uma negação do pensamento do Paulo Freire, uma ruptura com toda uma caminhada libertadora, com toda uma caminhada de construção de novas visões, de respeito à diversidade. Nós estamos vivendo uma ruptura muito grave e uma ruptura muito violenta. E esse processo histórico, sem dúvida, vai sofrer um atraso muito grande. Sem dúvida. E qual na sua avaliação, Padre Júlio, o impacto da ação em meio a tudo isso? Eu pergunto porque o senhor tem dado alguns exemplos, né? Eu sei que há padres que atuam de diversas formas, que trabalham em diversos tipos de serviços os mais diferentes possíveis, alguns junto às camadas mais populares, outros junto às camadas mais
mais abastadas, todos precisam da presença de uma mensagem espiritual, da presença de Deus, da presença de um orientador espiritual. Mas nós observamos que há muitas atitudes, com o seu exemplo, que tem, digamos, motivado muitas pessoas a seguirem também, né? Como é o caso que repercutiu bastante no Brasil inteiro, né? Na Prefeitura de São Paulo, né? E o governo também havia mandado colocar paralelepípedos embaixo dos viadutos para que lá não dormissem, não fossem abrigadas pessoas pobres sem teto, né? A eles tudo foi negado, inclusive morar embaixo do viaduto. E o senhor pegou uma marreta, o senhor é uma pessoa de idade, pegou uma marreta e saiu lá com a sua máscara, com responsabilidade, e saiu quebrando, arrebentando tudo aquilo. E essa atitude motivou muitas pessoas a tomarem esse mesmo caminho também de se revoltar contra isso. E aí eu peço que o senhor fale um pouquinho mais sobre o poder da ação na hora que a gente defende a mensagem, mas a gente parte realmente para fazer algo na prática. Eu acredito que tem o simbolismo das nossas ações, que nem sempre nós percebemos a força deles. Mas acho que nós temos que manifestar a indignação contra esse estado de coisas que nós estamos vivendo. A indignação com mais de meio milhão de mortos nessa pandemia. A indignação contra a negligência do poder público e das autoridades do governo federal frente ao sofrimento do nosso povo. Então, acredito que tudo isso tem que ser vivenciado. E uma questão que, para mim, é muito importante, o testemunho. Se você testemunha aquilo que você diz, testemunha aquilo que você acredita, testemunha até as últimas consequências aquilo pelo qual você dá a sua vida. E nisso eu tenho bastante claro, e eu repito isso muitas vezes, eu não luto para vencer, eu luto para ser fiel até o fim. Acho que o que o nosso mundo precisa é de coerência, que nós não falemos uma coisa e vivamos outra, mas sejamos coerentes na vivência, na busca de uma solidariedade, de uma fraternidade que sejam verdadeiras e que sejam, mesmo que conflitivas, mas que sejam vividas. O certo será sempre o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado será sempre errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, ou a maioria, não é, padre? É, acredito que, nesse sentido, não de absolutização, mas de verdade da vida. Nós não podemos sufocar a vida de ninguém, não podemos destruir a vida de ninguém, especialmente a partir dos fracos, dos pequenos, dos que estão abandonados, dos que estão esquecidos, dos que são descartados. Nós observamos, padre, que temos, infelizmente, um presidente da República que, por mais que fale em valores cristãos, que fale em nome da verdade, cita, inclusive, versículos da própria Bíblia, mas a prática é o contrário. E há muitos seguidores nesse sentido. E às vezes eu me pergunto, quem sabe o senhor pode responder. Se Jesus Cristo aparecesse literalmente, ele mesmo, em carne e osso, na frente de nós todos aqui mais uma vez, ele seria morto outra vez? Isso já está acontecendo no genocídio da juventude negra. É Jesus que está sendo morto nesses jovens negros, nas balas perdidas. Jesus está sendo morto nas travestis e nas trans, que são cruelmente assassinadas. Está morrendo nas mulheres vítimas do feminicídio. Jesus já está presente em carne e osso na nossa história, porque ele mesmo disse: tudo que fizeres a um dos pequeninos dos meus irmãos foi... Deu uma interrompida aqui. Pode falar, pode falar. Por tudo que fizeres ao menor dos meus irmãos, é a mim mesmo que vocês estarão fazendo. Então, a presença de Jesus, e acho que essa beleza da fé já está na nossa história, naqueles que são fracos, fragilizados. Nós temos assistido, mesmo durante essa pandemia, o aumento do feminicídio, o recrudescimento do genocídio da juventude negra, a forma como são tratados as culturas ancestrais, os quilombolas, as nações indígenas, os povos indígenas, tudo isso fica muito claro de que há um desprezo pela vida, há um descaso pela vida.
Padre Júlio Lancelotti, e como é que o senhor se comporta, né? O que mensagem o senhor leva, se alguma palavra ou o silêncio, na hora em que o senhor é atacado ou criticado porque está estendendo a mão àquelas pessoas que mais precisam, por incrível que pareça, a gente sabe que acontece. Muita gente valoriza o seu trabalho, mas infelizmente há aqueles que ainda atiram pedras, sejam eles pessoas vivas, né? Ou vivas e mortas por dentro, ou mesmo os robôs que tanto operam na internet, com interesses diversos. Eu pergunto, como é que o senhor lidar com essa questão, né? Quando lhe atacam, muitas vezes sem nem saber o que significa, lhe chamam de comunista, de esquerdista, enfim, de uma série de outras coisas que falam, mesmo sem entenderem o que é o significado, o conceito de cada uma delas, mas tentam usar certos argumentos para lhe atacar quando o senhor está fazendo tudo aquilo que o próprio Deus indicou como um caminho através do seu Filho, Jesus Cristo. Olha, eu respeito a liberdade de expressão de todos, mas acho que a liberdade de expressão tem que ter o limite de não destruir ninguém. Com tudo o que fazem, Liberdade de eu não expressão fico. não é liberdade de agressão. Exatamente. Eu não fico vigiando as redes sociais de ninguém, nem fico agredindo ninguém. Existe realmente esse maquinário de robôs aí que ficam fomentando a retórica do ódio. A retórica do ódio está implantada na nossa realidade e hoje muitos de nós somos vítimas dessa retórica do ódio. Quem está do lado dos ofendidos, socialmente, ofendido será. Quem está do lado dos pequenos será tratado com crueldade. Quem defende aqueles que são desprezados e descartados será descartado e ofendido também. Então, eu sei de que a luta é essa. E eu não poderei estar nessa luta sem ser ferido também, O senhor já foi ameaçado, Padre Júlio? já muitas vezes. E como é que o Muitas senhor vezes. reage como ser humano, como filho de Deus? O senhor, quando vai dormir, conversa com Deus e pede proteção? Ou naquela hora o senhor conserva uma calma, uma paz? Ou o senhor tem medo? Como é que o senhor reage a todas essas situações? A gente tem que ter realismo, saber avaliar as várias situações, não fazer isso sozinho, ouvir outras pessoas. Algumas vezes eu comunico às autoridades policiais algumas coisas que estão acontecendo e a gente procura agir com prudência, mas sempre sem repetir o mesmo e quebrando esse círculo da violência que nos atinge para que não atinjam outros também. Ser padre é o seu ofício, é sua missão, é o seu trabalho diário, né? Cuidar dos pequeninos, daqueles que mais precisam. E eu pergunto, como ser humano, o que é que o senhor recebe em troca? Como é que o senhor se sente a cada momento onde estende a mão sobre aquelas pessoas que talvez nem esperavam, né, receber um pedaço de pão, um sorriso, uma flor, como o senhor já entregou algumas vezes, né? Como é que o senhor se sente como ser humano, como pessoa, em momentos como esse, chegando a próximo a pessoas, né? Que talvez muita gente no dia a dia passe sem querer nem olhar, né? E tente dar distância dessas pessoas. Eles retribuem com muito carinho também, com muita atenção, eles também são muito afetuosos e agradecidos. Agora, a gente tem que agir na gratuidade, sem esperar nenhuma resposta ou nenhuma recompensa, mas sabendo de que a mim que busco vivenciar a fé é o seguimento de Jesus. E o seguimento de Jesus passa pela cruz, para que nós tenhamos a vida no amor de Deus sempre. Padre Júlio, e pela sua experiência, pelo seu contato com essas pessoas que tanto necessitam, além da carência material, que elas têm bastante, qual é a outra principal carência que elas têm, que de alguma maneira a gente poderia ajudar a amenizar essa situação? Eu acredito que é de reconhecimento, a de existir. Ninguém pergunta para o morador de rua o que ele está sentindo, o que ele pensa. Parece que a vida deles é feita só de pesadelos, ou que eles têm que viver uma vida que nós pensamos. Então,
eles precisam também do afeto, da atenção, do olhar, da palavra, como todos nós. Eu digo sempre que eles não são nem anjos nem demônios, eles são pessoas. E como nós, e todos, somos pessoas com necessidades, com limitações, com dificuldades e possibilidades. Sem dúvida, no dia a dia deve ter muitas situações bem marcantes pelas quais o senhor passa. O senhor compartilharia conosco alguma delas, algum momento que o senhor vivenciou junto a essas pessoas que lhe marcou bastante e que vale a pena ser dividido com quem nos acompanha? Eu fico muito surpreendido quando eu encontro algum morador de rua que não é já tão jovem e alguns dizem para mim: eu te conheci quando você ia lá na FEBEM e não deixava a tropa de choque bater em nós. Olha Eu só, lembro de você quando você nos defendeu para que nós não fôssemos agredidos pela polícia. Eu lembro de você. Eu te conheço desde aquele tempo. que maravilha, né? Maravilha pela lembrança, mas muito triste porque você vê que são pessoas que continuam num caminho sem oportunidade de uma vida melhor. Mas não Padre, esquecem, não esquecem, não impressionante. esquecem, não esquecem, isso é muito importante realmente. Padre Júlio, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no nosso programa, Espaço Cidadão. O senhor seja sempre bem-vindo. E eu gostaria que o senhor finalizasse com duas coisas. Primeiro, uma mensagem, fruto de tanta coisa que o senhor tem aprendido no dia a dia, né, para que o senhor possa nos ensinar um pouco, né, tanta experiência que o senhor tem. O senhor vai ficar à vontade por essa mensagem, como o senhor queira falar, no tempo que o senhor necessitar. E, em seguida, que se despeça com a sua bênção, né, para todos nós. Eu desejaria a todos que resistam, que não desanimem, que não desistam, insistam, persistam, resistam. E resistam sempre, como nos dizia Dom Pedro Casaldáliga, em caso de dúvida, fique sempre ao lado dos pobres. Que Deus abençoe com a força e coragem. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Júlio Lancelotti, pela sua participação no nosso programa. Os estudiosos dizem que já passamos por diversas eras. Em alguns momentos, o homem era teocentrista, Deus era o centro do universo. Em outro momento, se considerava o antropocentrismo, o homem como o centro do universo. Talvez agora estejamos na era do achocentrismo. Vale aquilo que eu acho que é verdade, mesmo que seja mentira. Por isso, talvez alguns estudiosos digam ainda que estejamos na era da informação. Ou será a desinformação? Olá, eu sou Robson e estou aqui para convidar você a fazer parte desta comunidade de pessoas que querem ser bem informadas, com conteúdo ético, de qualidade, democrático, que vai incentivar o bom debate que a sociedade precisa fazer. E se você quer conteúdo de qualidade, lembre-se de inscrever-se no nosso canal para ficar bem informado. Todo dia com notícia, comentário e opinião para que você esteja melhor instruído a discutir os temas que estão presentes no dia a dia da sociedade.